Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do empate entre Nova Iguaçu e Vasco pelo Campeonato Carioca, primeira partida da semifinal. Mando foi do Vasco. Semana que vem o mando será do Nova Iguaçu e o Vasco precisa de uma vitória para se classificar para a próxima fase. O empate classifica o Nova Iguaçu. Então o Vasco precisa vencer a partida de volta aí, que deve acontecer ou no Maracanã ou em Brasília. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. É diferente. Mas aí, meu vizinho é o oposto disso. Meu vizinho é desconfiado, até me identifica um pouco mais com o meu vizinho, com o estilo dele de torcer. Né? O cara crítico ali, ontem ele falando não vai dar em nada esse time, vamos sofrer contra rebaixamento de novo. Cara meio pessimista. O realista. Só que, depois do jogo, escutando o Dom Ramon. É conhecido, meu vizinho chama de Dom Ramon. Ah, tá. É o jeito carinhoso dele. Escutando o Dom Ramon, ele estava com saudade de escutar Ramon Dias, porque era sempre o Emiliano. E ele fala, não, quando o Ramon Dias bate na mesa, fala que algo vai acontecer, esquece. Ele até usou esse sotaque. Tenho até medo do que ele vai falar, hein? Não, meu vizinho. Meu Deus, o Ramon Dias tem até medo. Eu fiquei calma, dá uma segurada. Mas isso é o efeito Ramon Dias. Porque o Ramon Dias ele não foi fazer o papel do treinador ali, do técnico que vai dar explicação. Até quando foi perguntado de aspectos táticos, a dupla de volantes, Zé Gabriel e Galdames dando muito espaço, até para justificar as trocas que ele faz no segundo tempo, colocando o Esforço e o Matheus Carvalho. Quando foi perguntado pelo Cleiton, que chegou e já foi escalado como titular no ataque, ele se esquivou ali, não se aprofundou muito nesse aspecto tático, que o Emiliano costuma fazer mais. Mas a missão do Ramon Dias ali era passar uma mensagem de confiança para a torcida. Que o Vasco vai para a final. Ele falou isso, cara. E principalmente para os jogadores. Porque nesse momento, os jogadores do Vasco estão desacreditados. A torcida está brava pelo nível de atuação e realmente o Vasco ficou devendo. A comissão técnica reconhece isso. O Emiliano Dias, logo depois da classificação, falou que a comissão não estava satisfeita. Mas o Ramon ficou orgulhoso com o empate. Mas eu tenho certeza que internamente o Ramon Dias estava chateado pelo desempenho. Um técnico como o Ramon Dias, que sofre 26 finalizações, ele está bravo. Mas ele foi com o intuito de passar essa mensagem de confiança, de resgatar o espírito da torcida, dos jogadores e o principal, ele chamou a responsabilidade. E não foi diminuindo Nova Iguaçu, não foi para, já passamos, foi para dar essa mensagem de confiança e dizendo, eles vão ter um jogo no meio da semana, vão ter cansaço, e com isso, o Vasco, eu não gosto de entrar nessa obrigação quando joga um time pequeno com um grande, tem a obrigação de ganhar, tem que estar na final de qualquer jeito. Mas o Vasco tem a obrigação de jogar melhor do que jogou no Maracanã ontem contra o Nova Iguaçu. E contra a obrigação. Também. E o Ramon Dias sabe disso e por isso passou aquela mensagem. Pedrão pediu a palavra aqui, uma vontade. Zeca tá bem, Zeca. Tá bem. Essa mesa, falar da mesa. Essa mesa aqui do F90, ela explica o futebol, né? É. As avessas. Tenta. As avessas. Na semana passada, ninguém trabalhava melhor que o Ramon Dias. O trabalho do Diniz era melhor que o do Tite e o trabalho do Carpini era melhor que o do Abel. Lembra? Senti aí o negócio. Rapaz, é mesmo, essa mesa aqui. Não foi bubu, não. Senti uma cutucada aí. Eu ouvi de outros nobres integrantes da mesa. Era sobre o recorte, né? Senti as entrevistas as entrevistas dos participantes dessa mesa, eu não estou falando do Bubu, não. O Bubu sabe quando é ele que fala. Eu ouvi e eu insistia. Não, porque o Ramon, eu falei, gente... Perguntei para você se era o momento mais tranquilo nesse eu falei que metade de nada era dobro. Era o dobro, Porque o Vasco... Que não está certo, o Vasco, né? a partir do momento que... Pedro Ivo se identifica com meu vizinho também. Que sobe, ele é carioca. Meu vizinho também. Ele é carioca. Claro, fala, esquece. Por isso. Esquece. Quando sobe o grau de exigência do jogo, desce o grau de percepção do futebol do Vasco. E a gente está falando aqui, batendo na tecla há muito tempo da formação do elenco, quando o Donan esteve aqui, Birne esteve aqui, agora o Breira. O Vasco tem problema na formação do elenco. E aí a gente precisa falar também da opção do Ramon.
O Vasco até hoje ele não tem, ainda perdeu Jair e Paulinho, um homem de segurança que vai fazer essa função de proteção. Um volante de qualidade. Então, vai passando por ali, jogador A, jogador B, agora é o Zé Gabriel. Sempre passa alguém por ali, você está fritando esse jogador, porque o sistema ele não está feito para isso. Ele fica quase sempre defendendo numa linha que tem 2 caras ali para proteger um espaço muito grande, porque às vezes se defende quase que num 5-2-3, porque os 3 caras lá da frente não defendem. Você não qualificou as pontas com gente que possa ajudar nessa recomposição, então você tem problemas de formação de elenco que impactam no campo. E aí sim entra o Ramon, que eu falava devagar quando andou, porque o time compete, mas o time não é exatamente seguro quando é mais exigido. E ontem foi assim. E na final, seja contra o Flamengo, muito provavelmente ou contra o Fluminense, vai ser exigido também. Porque tem sempre uma área. Tem sempre uma área muito grande. Tem sempre uma área muito grande ali em que você tem gente a menos para defender. E você insiste talvez em não mudar quando o campo está pedindo para você mudar para você defender. Não basta ser competitivo, você tem que ter organização e além da organização, você ser competitivo. É um problema do Ramon. A entrevista do Ramon ontem para mim, quando ele chega para falar, no lugar do Emiliano, que é quem fala habitualmente, tem muito mais a ver com assumir, né? Ele absorve toda a responsabilidade para não chegar no elenco e é papel dele, ele está aí para isso. Malaco, da bola, sabe como é que as coisas funcionam. Ele não está satisfeito, o Emiliano não está satisfeito, eles entendem de bola, eles estão vendo que a coisa está problemática, mas eles preferem isso, passar a confiança e deixa que o resto é com a gente. Não precisa ser no grupo, que é até um grupo jovem, não é um grupo talhado ali com esse tipo de pressão. Às vezes até é meio ansioso. Então, o Vasco precisa resolver um problema de marcação. O Vasco ontem podia ter eliminado do Carioca se não fosse o Léo Jardim. O Vasco podia ter sido eliminado da Copa do Brasil se não fosse o Léo Jardim. Então, é muito pouco para quem diz que a temporada vai ser melhor, você ficar dependendo do Léo Jardim na quarta. Uma hora você não vai conseguir, e aí não vai ser culpa dele. O Vasco sofreu ontem 20 e tantas finalizações, né? Se somar com as finalizações concedidas do meio de semana, 14. Deve passar de 40. Então, fácil. Assim, não, bate 40. E você está falando, com todo respeito, do Água Santa e do Nova Iguaçu. Então, quanto maior o grau de exigência, menos esse time se prova confiável. Então, já passou de 40. Em abril, tem Campeonato Brasileiro. Não vai ser o Nova Iguaçu, não vai ser o Água Santa, vai ser time mais qualificado. Então, você não vai poder ficar se passar, não precisa nem esperar abril. Tem o Flamengo na final, possivelmente. Só mais um dado aí para você. Sem duvidar do Fluminense, aqui, mas a vantagem Vasco é enorme. 4, Portuguesa 0. Quantas finalizações da Portuguesa? Você concede 11 chances à Portuguesa, é demais. Então, assim, o Vasco tem um problema de proteção, um problema de defesa e algo precisa ser mudado. Ou você vai mudar a abordagem de quem está ali, ou você vai abrir mão de uma peça que não faz essa composição e vai colocar alguém, um homem a menos de ataque, para colocar alguém ali que de fato proteja. Você tem sempre 2 caras, você talvez precise ter 3, e solta o Paê um pouco mais à frente para se aproximar do Verrete. Agora o Zé me mostra aqui no Vasco 2-1 contra o Volta Redonda, também 20 finalizações do Volta Redonda. Então, assim, é uma frequência, só que a gente ficou muito naquela do Vasco não perde. Eu falava, mas não é assim. São 70 finalizações sofridas nesses 4 jogos. Cara, tem uma proteção defasada ali. E acho que isso precisa ser corrigido. Em uma semana, diz o Ramon, que com um pouco mais de fôlego, o Nova Iguaçu um pouco mais cansado pelo calendário da Copa do Brasil, isso vai ser resolvido. Agora, se você olha para o jogo de ontem, não é isso que parece. Aí você vai depender do Léo Jardim na semana que vem, você vai depender do Léo Jardim nos 2 jogos da possível final, caso o Vasco consiga reverter, porque, vamos lá, o Vasco precisa reverter, né? Exatamente, só precisa vencer. O jogo vai ser no Maracanã, está confirmado, a volta é no Maracanã. Tem um problema maior, que para mim não é do Ramon Dias, que é como você citou, o elenco. E aí um elenco que é desequilibrado... Mas o campo está dizendo alguns jogos que o time está mal protegido. Não, está mal protegido, mas... O elenco é mal montado. Mas a atuação do diretor é fraca. Mas independentemente das escolhas que o técnico faça, vai continuar com problema. Se ele escolhe o Esforça pro lugar do Zé Gabriel, que é o mais questionável. Não, eu acho que ele precisa escolher um homem de proteção a mais. Não é trocar um volante por um volante, meio por um meio. Talvez ele tenha que abrir mão de um homem de frente. Eu acho que ele pode até, Breirão, mudar até a forma de jogar dessa equipe. É isso. Porque assim, quando o Vasco defende, o Vasco defende com 3 zagueiros, aí você tem o Zé Gabriel. Carlinhos Van Basten. Aí às vezes vem o Galdames, às vezes vem o Piton, às vezes vem o Paulo Henrique, e aí você vê aquela distância enorme. Eu lembro que no jogo contra a Portuguesa, eu falei aqui depois do jogo, nós comentamos aqui, eu falei assim, olha, é que a Portuguesa, e aí acabei de mostrar aqui, contra a Portuguesa teve mais finalizações do que o próprio Vasco. O Vasco, esses 3 jogadores de ataque, eles ficam parados lá na frente. Eles não retornam para voltar, para ajudar ali, para fazer a recomposição, para diminuir os espaços, para jogar de forma compacta. O que o Pedro está falando tem muita lógica.
E é só você analisar a equipe do Vasco jogando com a bola e sem a bola. O futebol hoje não joga só com a bola. Não se joga só com a bola. Eu falei sexta-feira, nós estávamos falando sobre isso. O Payet é um ótimo jogador e eu acho normal você ter uma forma de... vem cá, vamos preservar o Payet para quando ele tiver a bola nos pés, quando ele tiver com a bola nos pés, ele decida pra gente. Exatamente. Vai fazer um lance de individual, uma assistência, uma cobrança de falta. Você precisa que esse jogador... Você tá largando com 3 a menos na marcação. Só que você tá com 3 a menos, porque o Verratti não volta para jogar, o Cleiton também não ajuda. E aí você tem, teoricamente, fica com 3, você tem 7 jogadores atrás. Só que você tem Piton e Paulo, né, pelos lados, que não são marcadores. Sim. Então, assim, aí você tem 3 zagueiros, os 3 zagueiros, eles querem fazer a cobertura. Só que aí você tem um jogador no meio campo que ajuda na marcação, que é o Zé Gabriel, que está sozinho, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não, e quem você colocar ali vai dar essa falsa sensação de marcar mal. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, na fase... É um elenco desequilibrado. Sim, mas aí você, ao invés de você jogar com 3 zagueiros, você faz 2 linhas de 4, põe o Piton para ser um ponto esquerda, fecha ali pelo lado, fecha uma linha ali, você perdeu. Aí você deixa Payet, você deixa Payet lá na frente, junto com o Verratti, e aí vem cá, vamos lá atrás, vamos voltar 2 linhas de 4, e aí você faz o balanço para se defender. Mas é que ele joga... você tem uma proteção. Ele fez isso no fim, né? Ele tirou o Léo, botou o Watson. Mas ele joga com 3 porque ele libera os 2 laterais. E 3 também tem uma questão do equilíbrio com o Medel. O Medel é um jogador de baixa estatura para jogar na zaga. Tá bem. Não tá bem. O Medel não tá bem. Ele compõe na zaga, ele não pode ser um zagueiro com mais um. Mas saca o Medel, vamos supor que ele abra a mão da linha de 3 sacando o Medel. Ele perde muito na saída de bola, ele confia muito no Medel para fazer essa saída para compensar o Zé Gabriel. Sim, mas você precisa trabalhar de outra forma. Você tem que ter um plano B. Eu saco o homem de frente. Você eu tem não saco o Medel. Talvez eu não precise virar a linha de 4. Saco o homem de frente e bota um cara... O Léo atrás para jogar como lateral esquerdo, você tem Medel e um outro zagueiro ali e você faz 2 linhas de 4, pelo menos sem a bola para você se defender. E aí você tem o Piton, não tem esse desgaste do Piton ter que voltar o tempo todo para fazer a marcação. Então você pode aproveitar o Piton do meio para frente. E você tem o Payet lá tranquilo e se defende pelo menos com 8 jogadores. O problema é se defender da forma como o Vasco está se defendendo. Ele está... Nós acabamos de falar aqui, em 3 jogos, 4 jogos, mais de 70 finalizações dos times adversários. É só uma coisa aqui, porque a gente vai ter que avançar, mas não pode deixar de falar, por favor, do lance que deu toda essa confusão aí. Da linha, né? Da linha, uma linha sobreposta a outra, ninguém viu outra linha, só viu a linha azul. E aí me parece que a marcação, que a Ferdi diz que está no calcanhar do jogador do João Vitor, jogador ali do Vasco, e que a gente também tem dúvida se realmente está no calcanhar ou não, se essa linha foi bem traçada ou não. Não, mas cara, o problema do... Eu não tenho, não. O erro ali... Eu não vejo isso no calcanhar. Só uma coisa, Bre, só para dar a informação aqui completa. A Ferdi, inclusive, foi consultada lá pelo pessoal do GE, e o que a Ferdi disse foi o seguinte, a linha está traçada conforme a regra no calcanhar do jogador do Vasco. Isso eu tenho dúvida. E quando as linhas ficam sobrepostas, ficam azul, favorecendo o ataque. Tá? Ficam azul, favorecendo o ataque, ok, mas tá no calcanhar do jogador do Vasco. E eu tenho a impressão que traçaram a linha no braço do Carlinhos também. Seria um erro também. Pra mim, eu também acho isso. É um erro. Pra mim, esse é gol legal, assim, no visual. Que nem aquele do David contra o Fluminense, pra mim era legal. Eu vendo ali no visual, ali, pra mim é um gol legal. Esse aí, pra mim, também é. Me parece um gol legal. Gol legal, e pra mim o erro é até de tornar esse lance duvidoso. Porque pra mim o Carlinhos tá até um pouco atrás dessa linha do calcanhar do João Vitor. Mas como eles traçam essa linha dessa forma, traçar no braço é um erro crasso. Mas o assistente levanta a bandeira, então, sabe uma coisa? E o árbitro inteligentemente deixa o árbitro salvou o assistente. Isso me incomodou. Deixa o lance seguir. Quando a bola bate na trave, o cidadão levanta a bandeira. Ele tinha que esperar a conclusão do lance. Exatamente. Ele levantou a bandeira ali, tá ali embaixo. Ele pode ter sido enganado por... Ele achou que ia pro gol. Mas ele induz o zagueiro que tá com ele no raio de visão. O se precipitou ali e tal, mas o juiz vai avisando os jogadores do Vasco, né? Tem que esperar no apito. O apito é o que manda, né? Mas esse lance, pra mim, não estava impedido. Né? Tem um erro aí e a Ferdi não se ajuda, porque a partir disso gera questionamento, mesmo que esse erro, de certa forma, não tenha... prejudicado o andar do jogo, é algo que não pode se admitir e ainda chancelar, porque se a linha está traçada no braço do atacante, está errado. Não é aí. Mas o Vasco, o ponto é, ao contrário do jogo da fase de grupos ali, da primeira fase,
o Vasco não pode reclamar de arbitragem nesse jogo contra o Nova Iguaçu. No jogo inicial, teve ali 2 lances de possíveis expulsões contra o Nova Iguaçu, o árbitro deixou seguir, mas nesse aí, para mim, não tem o que reclamar de arbitragem. Foi um jogo em que o Vasco deu muitas oportunidades, o Vasco saiu no lucro com o empate, então voltar as forças para dentro, esquecer a história de arbitragem, esquecer Ferge e, nesse momento, tentar melhorar o desempenho defensivo para não sofrer tanto no próximo jogo. Eu só quero fazer um registro, é claro que ia fazer, né? Sem brincadeira ou não, mas Nova Iguaçu é a sensação, não só no Rio de Janeiro, ele vai enfrentar o Internacional em Brasília, fez 8 gols num jogo na Copa do Brasil. Então, ontem, quem estava vendo esse jogo, claro, você vê a atmosfera, Maracanã, 60 mil pessoas, Vasco, tal, o Nova Iguaçu jogou muita bola. Time muito bem treinado. Então, assim, sabe, eu brinco, a laranja mecânica, o carrossel. Não, mas é sério, o você tá falando técnico é o Carlos Michels lá, o Carlos Vitor? Carlos Michels. O Cal. O Cal. Cal. Então, por exemplo, a tendência é o Flamengo ser campeão carioca. É o melhor time, mais investimentos. Você já pôs o Flamengo na final também? Eu falei antes, lembra? Você não tem memória? Na semana passada eu falei que a final vai ser Flamengo e Nova Iguaçu. Mas é o seguinte, pra mim... E aí não é perseguição. O técnico desse campeonato é um cara humilde, um cara negro, que é o Carlos Vitor. O trabalho do Nova Iguaçu merece todos os elogios. Assim como eu tivesse que fazer, o melhor técnico de São Paulo não seria nem o Abel nem o Capini, seria talvez o Eduardo Batista do Novo Horizontino. Então, nesse campeonato, o que o Nova Iguaçu está fazendo é espetacular. E não é só acidente, complica para os grandes. O tipo de jogo ontem foi encantador. Tanto que a gente fez brincadeira com o carrossel mesmo, botando aqui. Ontem parecia o Holanda CD4. A troca de passes, tentar jogar a bola, encarar o Vasco de igual para igual, mesmo numa atmosfera... Ele só joga fora de casa, ele vai jogar um jogo contra o Inter, que é tudo poderoso, vai jogar em Brasília. Só vai ter torcedor colorado. Ele joga com o Flamengo no norte lá, era o Flamengo reserva, ele empatou 1-1. O único gol que o Flamengo tomou nesse campeonato foi do Nova Iguaçu. Então, você sabe, é um time muito bacana. Então, que legal. Esse é um trabalho... E o profissional, o Carlos Vitor, está lá há 32 anos. Ele era jogador do Nova Iguaçu. Técnico, foi 3 temporadas só. Foi assistente muito tempo, mas ele é ligado com um clube assim. Um cara humilde, um trabalho simples, mas que alegra. Sabe? É absolutamente encantador ver um trabalho como esse, brigando, competindo, né? Então, sabe, não sei. Talvez ele tome uma pancada do Inter no meio da semana. Talvez perca do Vasco, como prometeu o Dom Ramon aqui, garantiu o Dom Ramon. Mas isso não apaga esse campeonato estadual, esse ano de 2024, brilhante da Laranja Mecânica. Já que você fez um comentário pertinente, foi muito bem no comentário, eu vou te dar um presente agora. Obrigado. Tá bom? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o empate entre Nova Iguaçu e Vasco. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.